Bom, galera, mais uma aula sobre a parte de compósitos, né? Nós estamos dentro de compósitos, falando sobre compósitos reforçados com fibras. E a gente falou sobre a fase fibra, a fase matriz, compósitos com matriz polimérica, compostos com matriz metálica. E na aula de hoje, nós vamos tratar de compósitos com matriz cerâmica, compósitos carbono-carbono, compósitos híbridos e também processamento de compósitos reforçados com fibras. Fechando assim essa parte de compósitos reforçados com fibras. Além disso, vamos fazer 2 exercícios resolvidos bem interessantes sobre o conteúdo. Bom, conforme foi discutido nos capítulos 12 e 13, inclusive nós discutimos nessa disciplina de materiais de engenharia, os materiais cerâmicos são inerentemente resistentes à oxidação e também à deterioração em temperaturas elevadas. Não fosse pela predisposição desses materiais à fratura frágil, algum deles seria candidatos ideais para uso em aplicações a altas temperaturas, sob tensões severas, especificamente em componentes motores, de automóveis e de turbinas aeronáuticas a gás. Os valores de densidade de fraturas de materiais cerâmicos são baixos, ficando entre 1 e 5 MPa raiz de metro, ou que é entre 0,9 e 4,5 KSI raiz de polegada. Cara, o que está dizendo esse texto é o seguinte: os materiais cerâmicos, eles têm ótimas propriedades mecânicas, principalmente quando eu estou falando de altas temperaturas ou também de resistência à oxidação. Os materiais cerâmicos são ótimos nisso. Entretanto, a tenacidade e a fratura desses materiais são baixos. E o fato de serem baixos prejudica a sua utilização em uma gama gigantesca de aplicações. Então, os materiais cerâmicos têm altas resistências mecânicas, têm altos limites de resistência à fratura, é bem inerte em muitas atmosferas, é não corrosivo em muitas atmosferas, o atrito geralmente é baixo de alguns materiais cerâmicos, tem um bom acabamento superficial e várias outras propriedades que fazem deles materiais bons. Porém, são materiais frágeis, que têm predisposição à fratura frágil. Fratura frágil é essa que é uma fratura muitas vezes catastrófica, inesperada, e aí inviabiliza a utilização desses materiais em muitas aplicações que eles poderiam ser aplicados. A tabela 8.1, inclusive eu trouxe ela novamente, mostra o limite de escoamento e também o limite de tenacidade de fratura, KLC. Aqui só faltou uma observaçãozinha aqui, deixa eu só consertar essa tabela, porque faltou esse raiz de metro aqui, ó. Esse negócio aqui sempre fica comendo aqui, porque é raiz de metro, né? A raiz de metro, ela sempre prejudica aqui na parada. Tá? Então, o fato dela ter essa questão, ter um limite de resistência à fratura que é baixíssimo, impede a sua aplicação em uma quantidade muito alta de situações. Só você comparar. Liga de alumínio, 24. Até 44, uma liga de alumínio especial, né? Liga de titânio, 55. Aço, 50, 87. Aí quando você pega as cerâmicas, baixíssimos, tá vendo? De 0 até 5. Os polímeros, um pouquinho mais alto que as cerâmicas. A mesma faixa também. E aí isso é complicado. Porque esse cara aqui, a tenacidade,
é a capacidade de absorver impacto. E aí, se você não tem uma boa tenacidade, a chance de fratura frágil ela é muito alta. Então, vou fazer uma conferência aqui. Beleza? E aí é o seguinte, vamos apagar isso aqui. Tá errado. E aí a tenacidade de fratura das cerâmicas, ela pode ser melhorada de uma maneira significativa pelo desenvolvimento de uma geração de compósitos com matriz cerâmica. Particulados, fibras ou whiskers de um material cerâmico que foram incorporados em uma matriz de outro material cerâmico, os compósitos com matriz cerâmica elevaram a tenacidade de fratura até entre 6 e 20 MPa raiz de metro. Ou seja, era de 1 a 5, foi de 6 a 20. Em essência, essa melhoria nas propriedades da fratura resulta das interações entre as trincas que avançam e as partículas da fase dos pés. A iniciação da trinca ocorre normalmente na fase matriz, enquanto a propagação é impedida ou retardada pelas partículas, pelas fibras ou pelos whiskers. Diversas técnicas são usadas para retardar a propagação das trincas, os quais são discutidos a seguir. Uma técnica para o aumento da tenacidade interessante emprega uma transformação de fases para bloquear a propagação de trincas, sendo apropriadamente denominado aumento da tenacidade por transformação. Pequenas partículas de zircônio parcialmente estabilizadas são dispersas no interior de uma matriz, muitas vezes de alumina, L2O3, ou da própria zircônio. Então, o que acontece? Só continuando aqui, tipicamente, KO, MgO, Y2O3 e CO são usados como estabilizadores. A estabilização parcial permite a manutenção da fase tetragonal metastável em condições ambientes, em vez da fase monocíclica estável. Essas duas fases são destacadas no diagrama de fases da figura 12.24, tá? Então, a gente está falando da fase tetragonal metastável e monoclínica estável. Então, você tem aqui, ó, monoclínica e também a fase tetragonal, que é mais acima aqui. O campo de tensões na frente de uma trinca que está se propagando faz com que essas partículas tetragonais, mantidas metaestavelmente, sofram transformação para a fase monoclínica estável. Acompanhando essa transformação, existe um ligeiro aumento do volume das partículas, e o resultado global é que são estabelecidas tensões de compressão sobre as superfícies, tanto na trinca e nas regiões próximas à sua extremidade, as quais tendem a manter a trinca fechada, parando dessa forma o seu crescimento. E aí mostra na figura 16.12, né? E aí mostra aqui o que acontece. Se você tivesse simplesmente uma região, partículas de zircônio monoclínica, essa trinca ia se propagar. Mas quando você tem essa diferença aqui tem um erro, tá? Isso aqui deveria ser monoclínica. Mas você tem uma camada de região do campo de tensões, onde as zircônias são tetragonal, esse campo ele vai ser meio que um freio para a propagação da trinca, ok? E aí a trinca vai parar a propagação por causa dessas tensões que são induzidas aqui pela região tetragonal, na região monoclínica. O que acontece, gente? Só para deixar claro do que a gente está falando. Quando nós falamos de compósitos com matriz cerâmica, na aula passada, segunda-feira, eu deixei bem claro para vocês que quando a gente fala de compósitos, ainda mais compósitos reforçados com fibras, eu falei que o mais comum era compósitos com matriz polimérica.
Depois, compósitos com matriz metálica. E eu falei que praticamente não existe compósitos reforçados com fibras com matriz cerâmica. E agora, na aula de hoje, eu até pareço estar sendo controverso ao falar de compósitos com matriz cerâmica. Eu estou falando desses compósitos. Eles existem. Entretanto, são pouquíssimos utilizados quando eu comparo eles com os compósitos de matriz polimérica ou matriz metálica. Estamos falando, porque estamos abordando tudo, tá? Há quem diga que esses materiais não sejam compósitos, porque, por exemplo, eu estou misturando zircônia com zircônia. É um compósito? Estamos tratando nesse tópico que ele é um compósito, por causa da diferença de fases, tá? Mas há quem nem trate isso como compósito por ser o mesmo material. Mas nunca que a sua utilização ou aplicação pode ser comparada aos demais compósitos reforçados com fibras que são mais comuns, que é a questão da matriz polimérica e também da matriz metálica, tá? Outras técnicas de aumento da elasticidade envolvem o uso de whiskers cerâmicos, com frequência SIC ou S3N4. Repara que até agora, todos esses compósitos de matriz cerâmica que nós falamos, que são reforçados com fibras, é um compósito onde a matriz é cerâmica e onde a fibra é cerâmica também. Fique bem nítido isso, tá? A fibra é cerâmica e a matriz é cerâmica com cerâmica. Por isso que há quem nem considere isso como compósito. Beleza? Então, outra técnica é usando whiskers cerâmicos. Esses whiskers podem inibir a propagação de trintas, defletindo as extremidades da trinta, ou formando pontes através das faces da trinta, ou até mesmo absorvendo energia durante o arrancamento, à medida que os whiskers se descolam da matriz, e, por fim, causando uma redistribuição de tensões nas regiões adjacentes às extremidades das trintas. Em geral, o aumento do teor das fibras, a resistência na elasticidade, em geral, o aumento do teor de fibras melhora essa resistência. Isso é demonstrado na tabela 16 com teste. E aqui mostra. Resistência à fratura, 0, 4,5, 40%, 6. Repara que o aumento nem é tão significativo assim, tá? É um aumento, teoricamente, aí, pequeno. Beleza? Pequeno. Para a alumina reforçada com whiskers, de SIC. Além disso, há uma redução considerável na dispersão das resistências à fratura para cerâmicas reforçadas com whiskers, em comparação aos seus análogos sem reforço. Adicionalmente, esses CMCs, que é compósito, matriz cerâmica, exibem melhor comportamento à fluência em temperaturas elevadas e maior resistência de choques térmicos. Isso é, a falhas resultantes de mudanças repentinas de temperatura. Os compósitos de matriz cerâmica eles podem ser fabricados usando técnicas de pressagem quente, pressagem isostática quente e também sinterização a partir da fase líquida. Em relação às aplicações, as aluminas reforçadas com whiskers estão sendo empregadas como enxertos em ferramentas de corte para usinagem de ligas metálicas duras. A vida útil é maior do que as ferramentas feitas com carbetos cimentados. Então, você repara que é um material com uma aplicação muito particular. Enquanto, para os outros materiais, matriz metálica, ou até mesmo matriz polimérica, né? E você tinha ali muitas aplicações, esses CMCs, que é composto de matriz cerâmica, tem uma aplicaçãozinha ali que é bem particular, né? Outro tipo de compósito é o carbono-carbono.
Também ainda estamos tratando de compostos reforçados com fibras, tá? Então, os materiais de engenharias mais avançados e promissores é o composto de matriz de carbono reforçados com fibra de carbono, denominado com frequência de compósito carbono-carbono. Como o nome indica, tanto o reforço quanto a matriz são de carbono. Esses materiais são novos e caros e, dessa forma, no momento não são utilizados extensivamente. Suas propriedades incluem altos modos de resistência, altos limites de resistência à tração, que são mantidos até temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. Resistência à fluência e valores relativamente altos na tenacidade da fratura. Além disso, os compostos carbono-carbono eles têm baixos coeficientes de conversão térmica e condutividades térmicas altas. Essas características, somadas às suas altas resistências, dão origem a uma suscetibilidade baixa de choques térmicos. A sua principal desvantagem é uma propensão à oxidação em altas temperaturas. Os compostos carbono-carbono são empregados em motores de foguetes, como materiais de atrito em aeronaves e automóveis de alta performance, para moldes em processos de prensagem a quente, em componentes para turbinas de motores avançados e também como escudos térmicos para a reentrada na atmosfera de veículos espaciais. A razão principal para que esses materiais compostos sejam tão caros são as suas técnicas de processamento, que são complexas. Os procedimentos preliminares são semelhantes àqueles usados para os compostos de matriz polimérica e fibra de carbono. Isso é, as fibras contínuas de carbono são posicionadas de acordo com o padrão bidimensional ou tridimensional desejado, e essas fibras são, então, impregnadas em uma resina polimérica líquida, frequentemente uma resina fenólica. Na sequência, a peça é conformada ao seu formato final e é feita a cura da resina. Nesse instante, a resina matriz é pirolizada, ou seja, ela é convertida em carbono pelo seu aquecimento em uma atmosfera inerte. Durante a pirólise, componentes moleculares formados por oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são eliminados, resultando em longas cadeias moleculares de carbono. Tratamentos térmicos subsequentes, em temperaturas mais altas, fazem com que essa matriz de carbono fique mais densa e aumente a resistência. O compósito resultante consiste nas fibras de carbono originais que permaneceram essencialmente inalteradas e que são contidas na matriz de carbono pirolizada. Então, repare que quando nós falamos lá dos compostos de matriz polimérica reforçados com carbono, você já percebe que composto em geral reforçado com fibra já tem um método de fabricação um pouco complexo. Nesses compostos carbono-carbono, é uma evolução muito mais complexa do processo de conformação dos compostos de matriz polimérica reforçados com fibra de carbono. Então, são fibras de carbono que vão ser envolvidas com uma resina polimérica líquida, geralmente fenólica, mas depois vai se fazer um processo de pirólise bem complexo que vai fazer com que todos os outros elementos da matriz polimérica sejam eliminados, restando somente o carbono. É bem importante a gente lembrar do nosso estudo de polímeros, que aconteceu há pouco tempo atrás, que um polímero, ele é um hidrocarboneto. Um polímero, ele tem, na maioria dos polímeros que nós estudamos, tem uma quantidade grande de carbonos em sua unidade repetida, em sua estrutura molecular. Então, o que consiste esse composto carbono-carbono? Fibra de carbono com um polímero, uma resina, geralmente fenólica, tá? Ou seja, rica em carbono, após um processo que vai eliminar os outros materiais, os outros elementos, que no caso aí
é o oxigênio, é o hidrogênio e também o nitrogênio. Serão eliminados, restando assim somente quem? Uma matriz também composta de carbono. E aí fica um polímero. Matriz carbono, fibra de carbono, com propriedades super especiais. E como nós lemos, utilizadas em aplicações caríssimas, que requer essas propriedades super especiais que só um compósito desse tipo poderia fornecer. Também temos os compósitos híbridos, tá? É um compósito novo, que são reforçados com fibra também. Ele é obtido usando 2 ou mais tipos de fibra em uma única matriz, por isso o nome híbrido. E ele apresenta, às vezes, uma melhor combinação geral de propriedades do que os compósitos que contêm apenas um tipo de fibra. Uma variedade nas combinações de fibra de matriz são usadas, mas os temas mais comuns são tanto as fibras de carbono quanto de vidro, incorporadas em uma resina polimérica. As fibras de carbono elas são resistentes e relativamente rígidas e proporcionam um reforço de baixa massa específica. No entanto, são caras. As fibras de vidro são baratas, mas carecem da rigidez de carbono. O híbrido vidro de carbono é mais resistente e mais tenaz, com maior resistência ao impacto e pode ser produzido a um custo menor que os dos respectivos compósitos, totalmente reforçados com fibras de carbono ou com fibras de vidro. E aí, galera, o que é interessante de entender nesse compósito, que olha, a grande vantagem dos compósitos é um controle que você pode obter das propriedades mecânicas, certo? Através dos compósitos, você consegue obter um controle interessante das propriedades que você deseja. Que, como nós falamos desde o começo do estudo desse capítulo de compósitos, que propriedades, essa combinação de propriedades, que seria impossível a gente ter com material monofásico. Quando a gente fala de compósitos híbridos, nós estamos falando de uma melhor combinação, de você conseguir alterar fatores a mais pela utilização de 2 tipos de fibras diferentes. Então, imagina, o percentual em volume de uma fibra de carbono num compósito de matriz polimérica vai mexer nas propriedades. Ou utilizar uma fibra de vidro, mexer nesse percentual volumétrico, mexe nas propriedades. Agora, além disso, eu poder associar vidro com carbono, pensando também, além de melhorar a resistência, pensar em não aumentar tanto o meu custo, eu estou aumentando o meu leque de trabalho. Então, essa é a função dos compósitos híbridos, que envolvem 2 tipos de fibras diferentes. As 2 fibras, como diz o livro texto, elas podem ser combinadas de diversas maneiras, o que afetará as propriedades gerais finais. Por exemplo, elas podem estar todas alinhadas e misturadas, ou podem ser construídos laminados formados por camadas alternadas. Cada camada é composta por um tipo de fibra. E, virtualmente, todos os híbridos, as propriedades são isotrópicas. Quando os compósitos são tensionados em tração, em geral, a falha não catastrófica, isso é, ela não vai ocorrer de maneira repentina. As fibras de carbono são as primeiras a falhar, por ser mais frágil. Nesse momento, a carga vai ser transferida para as fibras de vidro. Com as falhas da fibra de vidro, a fase matriz vai suportar a carga aplicada. A falha posterior do compósito coincide com a falha da matriz. E aí você percebe que são 3 etapas para falhar, o que faz com que a falha não seja catastrófica. As principais aplicações para os compósitos híbridos são na fabricação de componentes estruturais de baixo peso para transportes terrestres, aquáticos e aéreos, artigos esportivos e também componentes ortopédicos de baixo peso. Por fim, vamos tratar também dos compósitos reforçados com fibras a respeito do seu processamento. Para a fabricação de plásticos reforçados com fibras contínuas, que atendem às especificações do projeto,
as fibras devem estar distribuídas uniformemente no interior da matriz plástica. E, na maioria dos casos, todas devem estar orientadas virtualmente na mesma direção. Nessa seção, são discutidas várias técnicas. Os processos de produção por pultrução e rolamento laminar e o pré-preg, a partir das quais são fabricados produtos úteis com esses materiais. Bom, o primeiro é o pultrução. A pultrução é usada para a fabricação de componentes com comprimentos contínuos e forma constante de seção transversal, barras, tubos, vigas e etc. Nessa técnica, que está ilustrada esquematicamente na figura 16.13, as mechas ou os cabos de fibras contínuas são primeiro impregnadas com uma resina termofixa. Elas são então puxadas através de um molde de aço que as pré-conforma para a forma desejada e que também estabelece a razão resina-fibra. O material passa então por um molde de cura que é usinado com precisão para conferir a peça a sua forma final. Esse molde também é aquecido para iniciar a cura da resina. Então, o que acontece? Olha como funciona. Por fim, também, um dispositivo puxa o material através dos moldes e também determina a velocidade da produção. É possível fazer tubos e seções ocas usando mandris centrais ou por inserção de núcleos ocos. Os principais reforços são a fibra de vidro, carbono, também aramida, pode ser utilizado. Adicionalmente, em concentrações entre 40% e 70% de volume. Os materiais comumente empregados com matrizes incluem os poliésteres, os ésteres vinílicos e também as resinas epóxi. Olha como que é. Você tem um tanque de impregnação de resina, bobinas com fibra, aí elas descem, a resina é impregnada e depois vai para a matriz de pré-conformação e a matriz de cura. E aqui os puxadores, dando aí o comprimento final. A pultrução é um processo contínuo, facilmente automatizado. As taxas de produção são altas, tornando muito eficiente em termos de custos. Além disso, é possível obter uma ampla variedade de formas, não havendo realmente nenhum limite prático para o comprimento material que pode ser fabricado. Então, a gente mostra aqui a pultrução, e aí você vê que ela é mais barata, e só pelo meio dela, você já sabe que ela é mais aplicada nos compósitos com matriz polimérica. Até porque você tem um tanque de impregnação de resina, e geralmente a resina é um material polimérico. Tá? O segundo é o pré-peg. O pré-peg está fora da ordem do livro, tinha atrás da ordem, né? Mas a ordem é essa mesmo. Estou conferindo aqui. Pré-peg. O pré-preg é o termo utilizado pela indústria de compósitos contínuos de reforço pré-impregnados, como a resina polimérica que está apenas parcialmente curada. Esse material é enviado para o fabricante na forma de fita, que então molda diretamente e cura por completo o produto, sem a necessidade de resina. Essa é provavelmente a forma de material compósito mais empregada para aplicações estruturais. Aqui mostra a figura, tá vendo? Mostra a fibra em carretel, papel de suporte, aqui papel de desmoldagem, a resina aquecida e aí forma aqui a sua resina. Aí papel de desmoldagem usado e o pré-peg em carretel. Tá? O processo está indicado na figura que eu mostrei. Começa com a colimação de uma série de mechas de fibras. Essas mechas são, então, ensanduichadas e prensadas em folhas de papel desmoldante e suporte com emprego de rolos aquecidos, em uma calandragem. A folha foi revestida com um fino filme de uma solução aquecida de resina, de forma a proporcionar a completa impregnação das fibras. Uma lâmina eliminadora espalha a resina formando um filme com espessura e largura uniformes. Então, você forma aí uma fita, né? Uma fita aí gigantesca, uma fita para você aplicar ela em outras situações.
Produto final, que é o pré-PEG, a fita fina formada por fibras contínuas e alinhadas em uma resina curada, parcialmente, é empregado para embalagem conforme mostra a bobina. Então, assim, fibras, resina, e aí vai formar uma resina ali que você pode deixar em carretel pré-curado. E aí você vai ter, como mostra a figura abaixo, a folha desmoldante é removida conforme a fita é enrolada. As espessuras variam entre 0,08 milímetros e 0,25 milímetros. E as larguras das fitas variam entre 25 milímetros e até 1,5 metro ali, né? Enquanto o teor de resina geral fica entre 35% e 45% de volume. Na temperatura ambiente, essa matriz termofixa sofre as reações de cura. Portanto, o pré-preg é armazenado a 0 graus ou menos, temperatura negativa. Além disso, o tempo de uso da temperatura ambiente deve ser minimizado. Se manuseados de maneira apropriada, os pré-preg de resinas termofixas possuem um tempo de vida útil de pelo menos 6 meses, e geralmente mais que isso. Tanto resinas termoplásticas quanto termofixas podem ser utilizadas. Fibras de carbono, vidro e aramidas são os reforços mais comuns. Tá? A fabricação efetiva mesmo começa com o empilhamento. A colocação dessa fita de pré-preg, uma superfície preparada, normalmente as várias camadas são colocadas umas sobre as outras após a remoção do papel, né, para atingir a espessura desejada. Entendeu? Uma fita que ela tem 0,08 ou 0,25, você quer com 1 milímetro, você quer com 2 milímetros, você quer com 10, você colocar uma fita em cima da outra, né? O arranjo pode ser unidirecional, porém com maior frequência, ele pode mudar essas fibras alternadas. Se eu quero uma peça estrutural que aguenta força em todas as direções, eu vou colocar isso alternado, tá? Vamos produzir um laminado com camadas cruzadas ou camadas da mesma em ângulo. A cura final é feita pela aplicação simultânea de calor e de pressão. O procedimento de empilhamento ele pode ser realizado totalmente manual, em que o operador tanto corta os fragmentos das fitas, quanto também se posiciona, e aí eles podem ser cortados na máquina, também pela automação de empilhamentos pré-preg, e também dos outros procedimentos de fabricação, o que virtualmente elimina a necessidade de mão de obra. Esses métodos são essenciais para que muitas aplicações de materiais compostos sejam possíveis em termos de custo. E, por fim, a terceira forma de processamento é o enrolamento filamentar. O enrolamento filamentar é um processo pelas quais as fibras contínuas de reforço elas são posicionadas de maneira precisa, segundo o padrão pré-determinado, para gerar uma peça oca, geralmente cilíndrica. As fibras, tanto na forma de fios individuais quanto na forma de mechas, são primeiro alimentadas através de um banho de resina e depois enroladas ao redor de um mandril, utilizando um equipamento de enrolamento automático. Aqui você mostra enrolamento helicoidal, circunferencial e também o enrolamento polar. Depois de um número apropriado de camadas aplicado, a cura é conduzida em forno ou temperatura ambiente. Após o que um mandril removível, como alternativa, pré-pregs estreitos e finos, com 10 milímetros ou menos de largura, podem ser enrolados. Aqui é a imagem que representa o enrolamento filamentar. São possíveis vários padrões de enrolamento. Aqui a imagem mostra, né? Helicoidal, circunferencial e também o polar, para gerar as características que você desejar em relação a características mecânicas. As peças obtidas por enrolamento filamentar, elas apresentam razões de resistência a peso muito altas. Além disso, essa técnica permite alto grau de controle sobre a uniformidade e também sobre a orientação do enrolamento. Adicionalmente, quando automatizado, o processo é muito atrativo economicamente. Estruturas comuns fabricadas por enrolamento filamentar são carcaças de motores de foguetes, tanques de armazenamento e também tubulações de vasos de pressão. Atualmente estão sendo utilizadas técnicas de fabricação
para a produção de uma grande variedade de formas estruturais, que não estão necessariamente limitadas às superfícies de revolução. Por exemplo, vigas e essa tecnologia está avançando muito rápido, pois é bastante eficiente em relação ao custo. Bom, por hoje era o que eu tinha para passar para vocês em relação de conteúdo, tá? Concluindo essa parte de compósitos reforçados com fibras, e na aula que vem, segunda-feira, eu vou entrar com a parte de compósitos estruturais. Mas, antes de encerrar a aula, quero fazer com vocês 2 exercícios bem interessantes. O problema exemplo 16.1 e o problema exemplo 16.2, ok? Problema exemplo 16.1. Determinação das propriedades para um compósito reforçado com fibras de vidro na direção longitudinal. Vamos lá. Só me localizar aqui no livro. Um compósito reforçado com fibras de vidro contínuas e alinhadas consiste em 40% de volume de fibras de vidro com módulo de elasticidade 69 GPa e 60% de volume de uma resina poliéster que, quando endurecida, exibe um módulo de 3,4 GPa. Calcule o módulo de elasticidade desse material na direção longitudinal. Bom, letra A. A fórmula, nós aprendemos para isso, a fórmula é bem simples. A fórmula do compósito na direção longitudinal é igual ao módulo de elasticidade da fase, da matriz, vezes a fração volumétrica da matriz, mais o módulo de elasticidade da fibra, vezes a fração volumétrica da fibra. Então, o módulo de elasticidade do compósito na direção longitudinal, e é bom lembrar isso, que na direção transversal, esse módulo muda, tá? A fórmula é diferente. Mas na longitudinal, é essa fórmulazinha aí mesmo. Quais são os valores? Eu tenho 69 GPa vezes 40% de volume, que é a matriz, primeira matriz. 3,6,4 GPa, matriz. 3,4 GPa vezes 0,6 mais 69 GPa vezes 0,4. Esse módulo de elasticidade do compósito na direção longitudinal, pegando a calculadora científica, calculando, está dando 29,64 GPa. 29,64 GPa. Letra A é muito simples, só aplicar na fórmula, ok? Fórmula longitudinal é M vezes VM, é F vezes VF. Matriz, matriz, fibra, fibra. Bom. Letra B. Se a área da seção transversal é 250 milímetros quadrados e se uma tensão de 50 MPa é aplicada nessa direção, calcule a magnitude da carga suportada por cada uma das fases. Aí é que são elas. Beleza? Primeiro, a gente sabe
ele já deu as informações aqui, ó. A área é como se fosse do compósito. E a tensão também é do compósito. Beleza? Então, vamos calcular a carga. A carga total, eu vou deixar ela como total, é igual a tensão vezes a área. Porque tensão é carga sobre área. Então, qual é a tensão? A tensão é igual a 50 megapascal, 50 newton por milímetro quadrado, vezes 250 milímetros quadrados. 250, opa, botei 240, é 250 milímetros quadrados. Fazendo essa conta, nós vamos ter aí 50 vezes 250, 12.500 newtons. Beleza. Essa é a carga total. Só que ele quer saber a carga de cada uma deles. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu consigo saber qual é a razão entre a carga suportada pela fase, pela fibra, sobre a carga suportada pela matriz. De que forma? Gente, é só olhar o modo de elasticidade e a fração volumétrica. Então, qual é o modo de elasticidade Qual é o modo de elasticidade Porque assim, vamos pensar na resmate. Eu sei que tensão é igual a E vezes deformação. Beleza? A deformação dos dois é igual. Beleza? E tensão é igual a força sobre área. Então, aqui eu posso dizer que a força é igual a modo de elasticidade vezes deformação vezes área. Beleza? Só que assim, razão entre área e razão entre volume aqui é igual, porque ambos têm o mesmo comprimento, vou considerar. Então, eu posso dizer que a força da fase da fibra sobre a força da matriz é basicamente o E de cada uma vezes o V, o volume específico, né? A fração volumétrica. Então, se eu quero saber a razão entre as forças, o que eu vou fazer? É F vezes VF sobre EM VM. O EF está aqui, ó, 69 GPa vezes 0,4 sobre 3,4 GPa vezes 0,6. Corta GPa com GPa. Vamos fazer essa conta. 64,9 vezes 0,4. Está dando 13,5294. 5294. Ou seja, o que significa isso? Que a força resistida pela fibra é igual a 13,5294 vezes a força pela matriz. Beleza? E eu sei também que a soma dessas duas forças é igual a 12.500. Então, o que eu vou ter? Força da fase fibra mais força da matriz é igual a 12.500. Porém, qual é a força da fase fibra? 13,5294 vezes
FM mais FM é igual a 12.500. Fazendo a equação de primeiro grau aqui, vai dar que o FM é igual a 12.500 dividido por 14, né? 0,5294, isso vai dar 860, vou botar 0,3 só, tá bom, newtons. Desse modo, a fase fibra vai ser quanto? A força fase fibra é 12.500 menos isso aí, menos 860,3, que vai dar aí o valor força de 11.639,7. Repara que a fase fibra, ela suporta muito mais carga do que a fase matriz. E é o que ele pede. Qual é a carga de cada um. Beleza? E por fim, ele pede a deformação. Qual é a deformação? Qual é a deformação quando essa força é aplicada? Beleza? Qual é a deformação quando essa força é aplicada? Bom, para achar a deformação, eu tenho que achar primeiro a tensão em cada fase. Para achar a tensão em cada fase, tensão, letra C. Tensão é igual a força sobre área. Beleza? Tensão é igual a força sobre área. Então, tensão para fibra, tensão é igual a força sobre área, que é igual a 11.639,7. 11.639,7 newtons, dividido pela área. Mais a área aqui vai ser os 250 milímetros quadrados, vezes 0,4. Porque é a porção que é da fase fibra, né? Então, essa tensão vai dar 116, vai dar 116,397 MPa. Para a matriz, vou fazer a mesma conta. Tensão é igual a força sobre área, que é igual a 860,3 newtons, dividido pela área, que vai ser 250 milímetros quadrados, vezes 0,6, né? Vezes 0,6. Está dando 5,73, 5,735, 735 5,735 MPa. Então, eu tenho a tensão em cada fase, né? Lembrando que a tensão média é 50 megapascal. A tensão em cada fase vai variar, né? Vai variar. Agora, tendo a tensão, eu vou calcular a deformação. Eu sei que a fórmula é tensão é igual a deformação, elasticidade, vezes deformação. Então, a deformação é igual a tensão dividido pelo E, que é igual a 116,397 MPa, dividido por o E da fibra, é 69 GPa. Eu vou chamar isso de 69.000 MPa, para deixar na mesma unidade. Isso vai dar
Está dando 0. Essa deformação está dando 0,0016869 metros por metros, né? Se eu fizer para matriz, tensão é igual a E vezes E, vai ficar o Ezinho é igual a tensão sobre E, que é igual a 5,735 MPa dividido por, aí eu vou jogar aí 3.400 MPa. Essa deformação dá exatamente 0,0016869 metros por metro. Tem que dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Por quê? Porque o compósito de deformação é uma só. A deformação é a variação de comprimento pelo comprimento total. Ambas as fases têm o mesmo comprimento, a mesma variação de comprimento. Logo, a deformação é a mesma. E aqui nos mostra que, de fato, essa deformação é a mesma. E para fechar a aula de hoje, problema exemplo 16.2. Determina o modo de elasticidade de material composto descrito no problema anterior, porém considerando que a tensão aplicada perpendicularmente à direção das fibras, ou seja, ele quer saber o modo de elasticidade do compósito na transversal. A fórmula para isso é 1 sobre esse módulo é igual a fração da matriz dividido pelo E da matriz mais fração da fibra pelo E da fibra. Então, aqui eu vou ter 1 sobre E, compósito na transversal, é igual a 0,6 dividido por 3,4 GPa mais 0,4 dividido por 69 GPa. E aí, bate na calculadora esse valor aqui, né? O que você achar, você inverte depois. 0,6 dividido por 3,4. 3,4 mais 0,4 dividido por 69. Está dando 0,18268 GPa menos 1, né? Aí, então, o ST, invertendo aqui na calculadora menos 1, está dando 5,48 64 GPa. Obviamente, e aí só para a gente analisar o resultado obtido, obviamente que esse resultado ele parece ser muito baixo. Ele parece não ser um resultado interessante. Porque no exercício anterior, nós obtivemos um resultado de, para esse mesmo valor, 29,64 GPa. Se eu dividir, eu estou tendo um resultado que é aproximadamente 5,4 vezes menor. Na transversal, um compósito reforçado de fibra de vidro não surge tanto efeito. Mesmo assim, por mais que isso aqui seja 5,4 vezes menor que na longitudinal, a gente também tem que aprender a olhar o copo meio cheio. Isso aqui, se você divide isso por 3,4, você tem aí que isso aqui é 61,5
1,36% maior que a matriz. Tá? Isso aqui não é obrigatório fazer, não. Só fiz aqui para a gente entender, a gente ter uma análise do que acontece nesse tipo de situação. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Nossa aula de materiais de engenharia. Na próxima aula, nós vamos entrar na parte de compósitos estruturais. Beleza?